Bem-vindo à Jornada da Tranquilidade, o canal onde se converte as inquietações em serenidade. Meu nome é Douglas Paula e aqui vos apresento mais alguns de meus pensamentos filosóficos. Compartilhe este link com outros que também estejam buscando mais reflexões, sabedoria ou autoconhecimento. Ao ler as biografias de algumas das pessoas que mais marcaram a história, observamos claramente que todos foram extremamente excêntricos, exagerados, malucos ou simplesmente diferentes. Enquanto as pessoas comuns passam a maior parte do tempo fazendo aquilo que é esperado pela sociedade, os excêntricos fazem exatamente o inverso, pois são aversos a tudo que é comum demais. Como geralmente são muito criativos, eles estão constantemente inventando novas teorias, conceitos, designs ou tecnologias. Enquanto a maioria das pessoas escolhe exercer funções tipicamente comuns, as pessoas diferentes, obviamente, estão sempre fazendo algo diferente. O príncipe Siddhartha Gautama fugiu do palácio onde morava isolado para conhecer a sociedade ao seu redor. Ao se espantar com a pobreza da população na Índia, abandonou toda a vida de luxo que tinha para se dedicar à meditação e à espiritualidade. E, posteriormente, fundou o budismo, transformando-se então no Buda que conhecemos atualmente. O pai de Wolfgang Amadeus Mozart começou a o ensinar a tocar piano e violino quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Aos 5 anos, Mozart já era compositor e tocava para a realeza europeia. Sua principal diversão era compor óperas e tocar para sua audiência. Jonathan Bate, um dos biógrafos de William Shakespeare, afirma que Shakespeare provavelmente não leu mais do que 100 livros, mas os poucos livros que ele teve foram exatamente aqueles que estão na lista dos melhores livros da história da humanidade. E, além disso, ele os leu diversas vezes, estudando cada detalhe analiticamente. Também teve uma vida pessoal e familiar bastante conturbada, o que contribuiu para o aumento de sua experiência, consequentemente enriquecendo o conteúdo de suas tragédias. Além de escritor de peças, Shakespeare também foi poeta, ator, empreendedor teatral e investidor imobiliário. Salvador Dalí afirmava que sofria de histeria. Não foi à toa que ele conheceu Freud e se inspirou na psicanálise para pintar alguns de seus quadros. Já Van Gogh tinha outro problema. Ele sofria de depressão e distúrbios mentais graves. Os especialistas e críticos de arte observam claramente o reflexo da mente perturbada de Van Gogh nas telas que ele pintou. Frida Kahlo provavelmente foi ainda menos equilibrada do que Van Gogh, pois além da depressão, distúrbios mentais, problemas graves de relacionamento com o marido e bissexualidade, ela ainda sofria de deficiências físicas. Entretanto, enquanto alguns grandes artistas tiveram muitos problemas mentais, outros nem tanto. Leonardo da Vinci foi, pelo menos mentalmente, mais equilibrado. Porém, seu exagero está no número de profissões que ele exerceu. Ele é considerado o maior polímata da história, talvez a pessoa que mais desenvolveu um número tão extenso de talentos. No total, foram 16 áreas de atuação. Leonardo da Vinci foi engenheiro, arquiteto, matemático, inventor, escritor, cartógrafo, músico e escultor. Estudou aprofundadamente botânica, zoologia, anatomia, astronomia, paleontologia e literatura. Foi também desenhista e, como ele mesmo dizia ao se apresentar e falar de seu currículo, farei o mesmo aqui, deixando seus trabalhos de pintura por último, pois Leonardo da Vinci passou a gostar muito mais de seus estudos e invenções do que da própria pintura. Alexandre o Grande, os imperadores Kang, Qin Shi Huang e Napoleão Bonaparte compartilhavam algo em comum. Todos eles queriam dominar o mundo. Alguns dos grandes imperadores da China antiga também tentaram de todo tipo de fórmula para viver para sempre. Nenhum deles foi normal. Todos foram extremamente ambiciosos e exagerados, características que contribuíram para suas ascensões ao poder. Sigmund Freud
Quando era jovem, costumava ler e comer ao mesmo tempo para não perder tempo. Leu toda a história da Grécia e da Roma Antiga e, se não leu todas as 38 peças de Shakespeare, provavelmente deve ter lido quase todas, pois ele fundamentou boa parte de sua psicologia nesses estudos e, pesquisando dados sobre os sonhos de seus pacientes, fundou a psicanálise. Além de alemão, Freud também falava bem inglês, espanhol, italiano e francês, e lia em grego e latim. Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Franklin e muitos outros grandes nomes da história foram estimulados pela leitura de livros clássicos logo nos primeiros anos da infância. Definitivamente nenhum deles foi normal. Eles estudaram e pesquisaram muito, e este foi o grande diferencial deles. A maioria das pessoas possui aversão aos estudos. Elas têm uma espécie de alergia a livros, mesmo quando são bem alfabetizados e sem distúrbios neurológicos. Geralmente, a maior parte das pessoas não costuma ler livros ou artigos científicos, ou porque nunca foram estimulados pelos pais e professores, ou porque simplesmente não gostam de estudar. No primeiro caso, a falta de interesse pelos estudos geralmente deve-se a pouca ou nenhuma influência na infância. Quanto ao segundo, é uma característica da personalidade. Ambos também devem ser compreendidos e respeitados, pois eles podem desenvolver seus talentos de outras formas. Algumas pessoas também conseguem fazer diferença quando desenvolvem um determinado tipo de talento, e que não requer necessariamente muito estudo. Foi o que, por exemplo, Bear Grylls e Steven Spielberg fizeram. Bear Grylls chegou até a se formar em uma universidade e estudar algumas línguas estrangeiras, mas não quis dar continuidade aos estudos, pois seu talento era sobre a vida selvagem. Porém, ele conseguiu fazer a diferença pelo fato de que, até o momento, ninguém havia começado um programa de televisão tão interessante que ensinasse as pessoas sobre sobrevivência na selva. Ele estudou pouco, mas foi inovador no trabalho. O mesmo vale para Spielberg, no roteiro e na direção de seus filmes. Em todas as áreas e em todas as épocas da história, a inovação geralmente é realizada por pessoas que são diferentes de alguma maneira. São exatamente suas diferenças que fazem toda a diferença. Portanto, valorize as pessoas que são diferentes de você, porque nunca se sabe o que um pensamento ou um comportamento diferente pode ser capaz de gerar. Se você já se descobriu ser uma pessoa bastante diferente da maioria, mas ainda não foi descoberto pela sociedade, então talvez seja a hora de mostrar seus talentos. De nada adianta ser uma pessoa talentosa se ninguém conhece o que você faz. Nossos talentos são muito mais importantes quando tornam-se úteis a outras pessoas. Mas, se você não sabe o que lhe torna diferente da maioria, então é porque ainda lhe falta descobrir no que você é bom. Todas as pessoas possuem talentos inatos, mas apenas com a experiência é possível descobrir quais eles são. Portanto, ouse fazer coisas que nunca fez antes. Afinal, nunca se sabe de onde pode surgir um novo talento. Ousar é a chave do sucesso. Só vence quem já teve a coragem de fazer algo diferente. Seja diferente, desenvolva seus talentos e mostre-se ao mundo. Seja a diferença que os diferentes fazem.